Olá, estudante, eu sou a professora Neta Medeiros e estou gravando esta videoaula para auxiliar nos estudos de revisão dos estudantes do segundo ano do ensino médio para a disciplina de Biologia. Pois bem, o conteúdo, o assunto da nossa prova trimestral refere-se às categorias taxonômicas, como vocês podem ver aqui no título do nosso slide, e também à sistemática moderna. Tanto as categorias taxonômicas como a sistemática moderna são como se fossem assim subtópicos da nomenclatura científica, que foi o conteúdo qual nós fizemos a atividade de somatória. Então, gente, para a gente entender as categorias taxonômicas, nós já devemos compreender bem a nomenclatura científica dos seres vivos. Pois bem, o que são essas categorias taxonômicas? Gente, essas categorias taxonômicas, elas foram criadas por um cientista chamado Linneu, que foi o mesmo cientista que criou a nomenclatura científica dos seres vivos. E essas categorias, elas têm a finalidade de agrupar os seres vivos em grupos que vão desde o grupo mais amplo, mais abrangente, até o menor grupo, com menor indivíduos naquele grupo, que vai ser o grupo da espécie. E esses grupos servem para organizar os seres vivos que apresentam algumas semelhanças. Que semelhanças são essas? São semelhanças anatômicas, fisiológicas, semelhanças no seu estilo de vida, certo? Então, ao longo desta aula, nós vamos revisar como esses grupos são ordenados, Eles têm uma ordem a ser seguida e que características nós devemos levar em consideração para classificar os seres vivos em uma dessas categorias. Pois bem, essas categorias, elas seguem uma hierarquia taxonômica. Aqui, eu digo e coloquei no slide, no slide de aula, do menor grupo para o maior grupo, certo? Eu quero que vocês entendam desde já isso. Essas categorias, elas também são chamadas de táxons, tá? Ou seja, um táxon vai ser um grupo, uma categoria. E aí, essas categorias, esses táxons, são ordenados da seguinte forma. Então, começando do menor, o menor grupo a gente chama de espécie. Quem faz parte do grupo da espécie? São os indivíduos que têm características muito semelhantes, similares, e que são capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis, tá certo? Então, esses indivíduos, eles vão fazer parte do mesmo grupo, da mesma categoria, ou seja, do mesmo táxon, a qual nós chamamos de espécie. Acima de espécie, nós temos o gênero. O gênero será o táxon, ou seja, o grupo, a categoria de seres vivos que são de espécies diferentes, mas que apresentam características semelhantes. Queria que vocês recordassem daquela imagem que eu mostrei no início desse conteúdo de um monte de cachorros de espécies diferentes, mas que todos nós conseguimos identificar que todos eram cachorros, mesmo sendo de espécies diferentes. Por quê? Porque todos fazem parte do mesmo gênero, certo? Acima do gênero, nós temos o táxon, a categoria família. E aí, veja que um táxon vai estar dentro do outro, até nós chegarmos na categoria mais abrangente, na maior categoria, na categoria de maior biodiversidade. Então, a família vai ser formada por gêneros que se assemelham. Acima de família, nós temos a ordem, que justamente é formada por famílias que se assemelham, que são semelhantes, que têm características em comum. Acima de ordem está o táxon da classe, que são o grupo de ordens que são parecidas, que são semelhantes. Acima de classe está o filo, que justamente o filo é o conjunto de classes que são parecidas, que são semelhantes, que têm alguma característica em comum. E acima de filo está a maior categoria taxonômica, seguindo essa hierarquia, que é o reino. E aí, o reino engloba todos os filos que são semelhantes. E aí, cada
categoria dessa vai receber um nome. Esse nome, como nós já sabemos, ele vai ser escrito em latim, né? Porque latim é a língua usada para a nomenclatura científica dos seres vivos. No caso dos reinos, que isso vai ser o nosso próximo assunto, já adianto, nós temos 5 reinos de seres vivos. Então, entendam que todos os seres vivos que existem na biosfera vão estar em um desses 5 reinos. O reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino Protista, que é o reino dos protozoários e algas, o reino dos fungos, que é o reino Fungi, o reino Plantae, que é o reino das plantas, e o reino Animalia, que é o reino dos animais. Então, o reino, ele apresenta 5 grupos e todos os seres vivos que existem no planeta estão em um desses 5 grupos. Acima de reino existe mais uma categoria, que é a categoria do domínio, que nós não vamos utilizar, como eu já falei em aula, mas é bom que vocês conheçam o que é a categoria, né, o táxon do domínio. Então, olha essa imagem aqui. Essa imagem é para que vocês tenham a compreensão mais facilitada de que existe um grupo maior e que dentro deste grupo maior, dessa categoria maior, estão todos os outros. Então, é nessa ordem aqui. Veja que reino é o maior grupo. Vou até tentar sinalizar aqui para vocês. Ó, vamos lá. Reino é o maior grupo, ou seja, nele existe a maior quantidade de seres vivos, a maior biodiversidade de seres vivos. Então, dentro de reino está o seu subgrupo, que são os filos. Dentro dos filos estão as classes. Dentro das classes estão as ordens. Dentro das ordens estão as famílias. Dentro das famílias estão os gêneros e dentro dos gêneros estão as espécies. Só um detalhe importante. Para nós realizarmos a nomenclatura científica de um ser vivo, nós usamos o gênero e a espécie. Nomenclatura binominal, tá? Então, família, ordem, classe, filho e reino são categorias de classificação. Mas para nomear os seres vivos, nós usamos o gênero e a espécie. Então, nós já sabemos a ordem. Qual é a ordem? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Essa ordem aqui, exatamente essa ordem, nós vamos precisar lembrar, nós vamos precisar saber para bem responder as questões da nossa prova trimestral. Quero mostrar para vocês aqui no slide seguinte um exemplo, certo? Um exemplo não, ainda não é um exemplo, perdão. É uma pirâmide. Prestem atenção nessa pirâmide porque isso que eu vou explicar aqui com esta pirâmide vai ser cobrado na prova. Então, veja só. Essa pirâmide, ela nos mostra todas as categorias taxonômicas que existem para classificar os seres vivos. Então, veja que o topo é o reino. Professora, por que o reino é o topo? Porque é a categoria onde vai ter a maior biodiversidade, porém, é onde tem a menor quantidade de grupos que se classificam como reinos. Então, reinos nós só temos 5. Filos nós temos mais, classe nós temos mais, ordem, família, gênero e espécie. Então, todas as espécies de seres vivos estão aqui na base da pirâmide. E como só existem 5 reinos, eles estão aqui. Então, prestem atenção agora nessas setas. Se nós considerarmos esta pirâmide de baixo para cima, o que é que vai acontecer? À medida que essa seta sobe, haverá uma maior diversidade biológica dos seres vivos que estão fazendo parte daquele grupo. Porque, por exemplo, pensem comigo. Aqui em espécie, nós só temos uma espécie. Mas lá no topo, em reino, suponhamos que nós estamos considerando o reino dos animais. Então, nesse grupo do reino dos animais estão todos os animais. Vertebrados, invertebrados, marinhos, terrestres, entenderam? Então, a diversidade é muito maior de seres vivos que estarão ali no topo da pirâmide. Porém, quando nós consideramos a pirâmide de cima para baixo, nesta direção, nós precisamos entender que, à medida que descemos a seta, os seres vivos vão apresentar mais características semelhantes, eles vão se parecer mais. Vamos usar o exemplo dos animais novamente. Então, aqui no reino Animalia, estão todos os animais. Por exemplo,
os animais marinhos e os terrestres. Então, pense que os peixes estarão no mesmo reino das aves, que estarão no mesmo reino das minhocas, né, os anelídeos, e de nós, os mamíferos. Mas aqui em espécie, só estará uma dessas espécies. Então, veja que, à medida que consideramos o movimento de descer na pirâmide, esses seres vivos vão apresentar mais semelhanças. Aí sim, agora eu quero mostrar para vocês um exemplo. Vejam, o exemplo do urso. Então, essa espécie aqui, como nós podemos ver aqui, ó, é Ursus, é o gênero, né, como nós já sabemos, letra maiúscula. Americanus, que é o epíteto específico. Muito bem. Então, não vamos prestar atenção aqui no domínio, porque, como falei, isso não vai ser cobrado na prova. Vamos começar a partir de reino. Então, o reino a qual o Ursus americanus pertence é o reino Animalia. Quem está nesse grupo aqui? São todos os animais. Veja, ó, esponja do mar, estrela, borboleta, né, que são os artrópodes, os peixes, aves, anfíbios, mamíferos. Vejam, todos os animais, répteis também. Então, todos os animais estão aqui. Só que eu quero seguir nas categorias. Então, a próxima categoria é o filo. No caso do Ursus americanus, o seu filo é o filo Chordata, né? Que a gente escreve em português chordata, mas é uma palavra em latim. Então, se pronuncia chordata. Quem são os chordatas? São os animais que têm coluna vertebral, como eu já falei na aula. Então, veja que aqui já saiu a estrela do mar, a esponja, a borboleta. E esse grupo está menor. Por quê? Porque eles têm uma característica em comum, que é a coluna vertebral. Quero seguir nas categorias. A próxima é o quê? A classe. Então, a classe a qual o Ursus americanus pertence é a classe mamália, que refere-se aos mamíferos. Então, aqui, ó, nessa classe só estarão os animais que são mamíferos. Então, veja que não estão mais os peixes, as aves, os répteis e os anfíbios. A partir daqui só tem mamíferos. Quero seguir nas categorias, então eu vou para a ordem, que é a próxima categoria. A ordem a qual o Ursus americanus pertence é a carnívora. Então, aqui nós estamos observando o tipo de alimentação, o tipo de dieta que esse animal tem. Então, esses aqui são os animais carnívoros. Então, veja aqui, ó, já saiu aqui golfinho e zebra e ficaram só os carnívoros. Quero ir para uma categoria menor ainda. Próxima categoria é a família, que é a família dos ursidais. Então, aqui estarão todos os ursos, certo? Quero ir para uma categoria ainda menor, é o gênero. E o gênero, como nós já sabemos, é o Ursus. E a espécie específica que nós estamos analisando, que é esse urso aqui, é o Ursus americanus. Então, veja que nós seguimos aí desde reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie até chegar a essa espécie específica. E aqui nós podemos ver, ó, que à medida que vamos nessa direção, os animais se parecem mais. E à medida que vamos nesta direção, existe uma maior biodiversidade. O grupo é mais diverso, né? Então, vamos ver outro exemplo aqui. É o exemplo da raposa, que seu nome científico é Vulpes vulpes. Popularmente, né, nós sempre teremos o nome popular de um animal e o nome científico. Então, no caso dessa raposa, é a raposa vermelha, e aqui é o seu nome científico. Então, veja aqui, vamos desconsiderar o domínio, vamos começar em reino. Reino Animalia, aqui estão todos os animais. Filo Chordata, aqui estão todos os animais com coluna vertebral. Classe Mamália, aqui estão todos os mamíferos. Ordem Carnívora, aqui estão todos os animais carnívoros. Família Canidae, então veja que já é diferente do urso, né? Que aqui seria Ursidae. Então, aqui estão todos os caninos. O gênero é o Vulpes, ó, Vulpes aqui, e a espécie é o Vulpes vulpes. Entenderam? Outro exemplo que eu trouxe para vocês aqui é o do cachorro. Então, veja novamente. Reino Animalia, ó, estão todos os animais. Filo dos cordados, ó, já não está mais o camarão, porque ele é um crustáceo, ele não tem coluna vertebral. Classe Mamália, ó, estão todos os mamíferos, saiu as aves. Ordem carnívora, ó, já saiu os ratos, que são detritívoros, né? Família Canidae, aqui estão os canídeos. O gênero é o Canis e a espécie é o Canis lupus, que é o cachorro doméstico. Muito bem.
Aqui eu coloquei a sequência que vocês vão precisar lembrar das categorias taxonômicas. Então, isso aqui é muito importante de prestar atenção. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Professora Neta, a gente precisa lembrar dessa sequência? Precisa. Essa sequência será cobrada tanto na minha prova, gente, como no SSA, tá certo? E, como eu já falei em aula, existe um macete para a gente lembrar dessas categorias. Então, é mais ou menos tentando juntar as iniciais das categorias. Então, reino nós vamos usar o RE, filo nós vamos usar FI, classe nós vamos usar apenas a letra C, ordem nós vamos usar a letra O, família vamos usar o FUA, o gênero a letra G e de espécie vamos usar a letra E. Então, forma o macete reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Muito bem. Partindo agora para a sistemática moderna, que é a segunda parte aqui do nosso assunto. A sistemática moderna, ela surge aí como resultado de avanços na ciência. Então, a partir do século XIX, né, houve aí vamos dizer assim, o avanço dos estudos da classificação de seres vivos a partir dos fósseis. Por quê? A partir dos fósseis, nós podemos observar o passado dos seres vivos. Porque para classificar os seres vivos até então, nós só conseguimos olhar o presente. Com os fósseis, nós conseguimos olhar o passado e entender de onde aquela espécie estava vindo e para onde ela estava indo. A partir disso, surge o que a gente chama de filogenética, tá certo? E essa filogenética, ela começa a agrupar os seres vivos, formar os grupos de seres vivos, as categorias, os táxons, e chamar isso de filogenética ou cladística. Até então, para agrupar um ser vivo em um daqueles grupos, em uma daquelas categorias, nós só olhávamos as semelhanças que eles tinham entre si. Agora, nós consideramos o seu contexto evolutivo, considerando os fósseis, seu grau de parentesco com outras espécies, e esse grau de parentesco é através da análise do DNA, tá certo? O comportamento, os seus ancestrais e a sua descendência, que é justamente o passado e o futuro. A partir disso, como eu falei, surge a filogenia. Na filogenia, nós vamos construir esquemas que nós vamos chamá-los de árvore filogenética ou de cladograma, principalmente cladograma, certo? E esses esquemas vão mostrar uma história de evolução e de surgimento de espécies. Então, aqui, né, como eu já mostrei na aula, eu coloquei o cladograma da nossa espécie, né, que é o Homo sapiens. Então, vejam só, prestem atenção. Então, aqui começa-se o tempo. Esse ponto inicial, ele representa o ancestral comum, que vai dar origem a todas as espécies. Então, primeiro aqui vai surgir o orangotango. Ó, depois surge, a partir desse ancestral, o gorila. Vai surgir depois, a partir desse ancestral, o chimpanzé. E, por último, surge a espécie do homem. Eu quero mostrar outros cladogramas para vocês, porque os cladogramas, eles podem considerar qualquer uma daquelas categorias que nós vimos. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Por exemplo, aqui nós temos um cladograma dos filos do reino animal. Então, veja que reino é maior que filo. Então, filo está dentro dos reinos. Muito bem. Então, aqui nós estamos observando filos do reino animalia. Então, ó, essa linha aqui é a linha do tempo, certo? Que mostra quando as espécies surgem. E cada táxon desse aqui, cada ramo desse, representa o surgimento de uma nova espécie. E esse ponto aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar. Esse ponto aqui, ó, esse ponto, exatamente é o que a gente chama de nó e é onde nós representamos o ancestral comum desse grupo de ser vivo aqui, desse e assim sucessivamente, certo? Então, tentem acompanhar aí comigo. Estou tentando apagar aqui para ficar bonito, para vocês entenderem melhor. Muito bem, ó.
Tentem entender comigo o seguinte, vejam, aqui começou o tempo e aí surgiu esse ancestral. Então, surge um novo ramo, um novo clado, que vai dar origem aos poríferos, que é o primeiro filo dos animais. Passa mais um tempo, ó, outro nó, surge outro ramo que vai dar origem aos quinidários. Então, cada ponto aqui, gente, é um ancestral comum. Então, aqui é um ancestral, aqui é um ancestral, aqui é outro, e assim sucessivamente. Então, segue aqui, ó, vai surgir os platelmintos, outro nó, outro ramo, vai surgir os nematelmintos, outro nó, aqui, ó, que é outro ancestral, vai surgir os moluscos, passa mais um tempo, outro nó, outro ancestral, surge os anelídeos e assim sucessivamente até artrópodes, equinodermos e os cordados, que aqui estão os animais de coluna vertebral, que é onde a nossa espécie está. Por isso que eu tenho essa bonequinha aí. Professora Neta, pode ser mais específico ainda? Pode. Então, lembre-se que dentro de filo estão as classes. Vamos pegar a nossa classe aqui, ó, que é a classe dos cordados, e vamos fazer um cladograma da classe dos cordados. Então, veja aqui, ó, classe do filo cordado. Então, passa um tempo, primeiro nó, ou seja, primeiro ancestral. Quem surgiu? Os peixes. Passa mais um tempo, outro nó, ou seja, outro ser vivo ancestral. Surgem os anfíbios. Passa mais um tempo, outro nó, surge outro grupo de seres vivos, os répteis, e assim para aves e mamíferos. Tá certo? Professora Neta, só existe essa maneira de construir cladogramas? Não, existem outros modelos de construir cladogramas. Só que usualmente nós vamos usar mais esse modelo aqui, ó, que eu estou circulando. Pode ser este, tá certo? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, vamos tentar exercitar uma coisa aqui. Suponhamos que lá na pergunta na prova, a professora Neta perguntou assim, evolutivamente, quais são as espécies que se parecem mais? Aí me digam aqui a vocês, será C e D ou será A e C que se parecem mais? Pensem, percebam que C e D têm o mesmo ancestral comum, ó, que é esse nó aqui. E C e D estão aqui, mas tem esse daqui, ó, no meio, que deu origem à espécie B ali. Então, gente, evolutivamente, certo? Eu quero que vocês entendam que as espécies C e D, elas vão se parecer mais porque elas vão apresentar o mesmo ancestral comum. A mesma coisa aqui, ó, C e D tem o mesmo ancestral, que é esse nó aqui. Esse ancestral aqui, esse nó deu origem a A, e esse ancestral aqui deu origem a B, e esse daqui deu origem a C e D. Da mesma forma aqui, ó, esse deu origem a A, esse daqui deu origem a B e esse deu origem a C. Mas se familiarizem mais, por favor, com este modelo aqui, ó, que é este modelo que estará na prova para vocês, tá certo? Já vou dando essa dica aí maravilhosa para a prova. Muito bem. Então, eu queria que vocês também vissem aqui as partes de um cladograma. Eu já fui falando aqui, mas deixei um slide específico para isso. Vamos ver aqui, ó. Vejam só. Essa primeira partezinha aqui, ó, a gente chama ela de raiz. É o tempo que a gente está considerando que é o início daquele grupo de seres vivos que eu quero observar. Então, aqui, ó, em azul, como vocês estão vendo, são os nós, ou um nó, se a gente olhar só um. E o que representam esses nós? O surgimento de um novo ancestral. Essa parte aqui, ó, os prolongamentos, são os ramos, são os grupos. E o final aqui, ó, A, B, C e D são os terminais. O que significa os terminais, professora? São as espécies que surgiram através, né, desse grupo de seres vivos aqui, desses nós, e que ainda existem até hoje. Então, vamos pensar assim, considerando esse cladograma aqui, ó, deixa eu ver aqui na raiz, surgiram 3 ancestrais, ó, 3 nós, e esses 3 nós, esses 3 ancestrais, deram origem a 4 espécies que existem hoje, A, B, C
e D. Outro exemplo aqui de cladograma, olha só. Veja que essa linha, como eu falei aqui, a principal é o tempo, né? E aí, toda vez que existe um nó, o que é que significa? Que surgiu uma espécie ancestral. E esse fenômeno de surgir uma nova espécie, né, o ancestral, a gente chama de cladogênese. Então, toda vez que tem um nó, significa que surgiu um novo ancestral. Então, vejam novamente, ó, raiz, nó e os terminais aqui, ó, A, B e C. Então, significa que nesse contexto aqui, nessa raiz houveram 3 nós e deram origem a 3 espécies, A, B e C. Essas árvores filogenéticas, gente, elas mostram a relação evolutiva entre esses grupos, né, entre os táxons, e esses pontos de divergências, esses nós, essas cladogêneses mostram justamente o ancestral comum de todos. Então, ó, estão vendo que aqui está marcado os nós? Então, significa que toda vez que surgiu uma nova espécie, ali tinha um ancestral que deu origem a essa nova espécie. Tá bom? Para a gente concluir aqui essa parte dos cladogramas, os cladogramas eles vão ser divididos em grupos. Então, existem 3 grupos dentro do cladograma. O primeiro grupo é o grupo monofilético. Ó, mono, prefixo para um só. Filético, filogenia, tá? Então, quando a gente vê num cladograma um grupo monofilético, aquele grupo ele está representando as espécies que vão surgir de um mesmo ancestral e que a gente inclui esse ancestral. Eu vou mostrar uma foto e vocês vão entender melhor. O grupo parafilético é o grupo de seres vivos, de espécies, né, que apresentam o mesmo ancestral, mas que a gente não inclui nesse grupo todos os seres vivos que são descendentes desse ancestral. E o polifilético é o grupo de espécies, né, de seres vivos, que os indivíduos que fazem parte desse grupo, eles descendem de ancestrais diferentes. Olha aqui esse cladograma para que vocês entendam. Ó, vejam só, grupo monofilético. Espécies que apresentam o mesmo ancestral e a gente incluiu o ancestral. Então, aqui, ó, eu tenho essa espécie que é um ancestral, mas eu acrescentei o terminal A, B e C. Já aqui no parafilético, eu tenho todos esses terminais aqui, tenho esse ancestral comum para todos, mas eu só quero colocar essa espécie aqui, essa daqui e essa daqui. Eu não quero colocar essa daqui, essa e essa. Então, eu deixei 3 espécies fora desse grupo e coloquei apenas 3, que foram as que eu escolhi, grupo parafilético. Veja aqui, eu não incluí, como está escrito aqui, ó, todos os descendentes desse ancestral. Já no grupo polifilético, eu agrupo indivíduos de ancestrais diferentes. Então, veja, o ancestral desse ser vivo aqui, vou até riscar para vocês verem, ele está aqui, ó. Esse é o ancestral. O ancestral desse daqui é esse daqui. E o ancestral desse daqui, ó, é esse. Então, veja que são 3 ancestrais diferentes. Mas eu os coloquei no mesmo grupo. Então, quando é um grupo polifilético, eles vão fazer parte do mesmo grupo, mas apresentam ancestrais diferentes. Vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó, olha aqui. Percebam que as palavras estão em latim, gente, não vamos nos prender muito às pronúncias, certo? Eu quero que vocês entendam o cladograma. Então, o grupo monofilético, ele aqui vai estar representado pelo conjunto que está em amarelo. Aqui, ó, monofilético é o conjunto que está em amarelo. Então, esse terminal, esse, todos eles estão nesse conjunto aqui do amarelo. E o seu ancestral comum, ele está aqui, ó, é esse nó aqui que deu origem, ó, a todos esses outros. Então, se todos os indivíduos que são descendentes desse ancestral estão nesse grupo, é um grupo monofilético. Já o grupo parafilético, eu vou usar até a mesma cor para ajudar vocês aqui. Cadê? É o azul. Ó, o grupo parafilético, certo? Ele vai
englobar indivíduos que têm o mesmo ancestral, mas alguns vão ficar de fora. Nesse caso aqui, ó, é o mesmo ancestral, é esse aqui. Aí tem esse indivíduo, esse, mas ficou de fora quem? As aves. Então, é um grupo parafilético. Por quê? Eles todos têm o mesmo ancestral, mas nem todos os descendentes estão no grupo. Então, é um grupo parafilético. Já o grupo polifilético, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai ser formado por indivíduos que têm ancestrais diferentes. Então, veja que o ancestral dos mamíferos é esse daqui, ó. Aqui, ó, o ancestral desse. Mas o ancestral das aves é esse ser vivo aqui. Então, veja que os ancestrais são diferentes, mas eles estão fazendo parte do mesmo grupo. Logo, é um grupo polifilético, tá certo? Vou mostrar outro exemplo aqui para que vocês tentem entender melhor. Vejam só, grupo monofilético são formados por indivíduos que todos os seres vivos têm o mesmo ancestral comum e ninguém ficou de fora, ó. O ancestral comum de todos ali, C, D, E e F, é esse ancestral aqui. Todos estão no grupo monofilético. Grupo parafilético, tem um ancestral comum, uma parte dos descendentes está no grupo e a outra não está. É o caso aqui, ó. Usar a mesma corzinha, ó. Esse aqui é o ancestral. Ele deu origem a A, B, C, D, E e F. Só que nesse grupo eu só tenho A e B. C, D, E e F ficaram de fora. Então, é um grupo parafilético. Já o grupo polifilético, certo? Ele vai apresentar seres vivos que têm ancestrais diferentes. Ó, aqui, ó, o ancestral de B é esse aqui, ó. E o ancestral de C é esse daqui. Então, veja que eles têm ancestrais diferentes, mas fazem parte do mesmo grupo. Grupo polifilético. Joia? Outro exemplo aqui para vocês, ó. Mesma coisa. Monofilético. Todos os seres vivos, certo? Que descendem do mesmo ancestral. Nesse exemplo aqui, o ancestral é esse em amarelo. Ele deu origem a B, a C, a D e a E. Grupo parafilético, ó, veja, ó, eu coloquei só B, C e D, mas E também é descendente desse indivíduo aqui, ó, que é um ancestral comum. Então, se ficou de fora, é um grupo parafilético. Já o grupo polifilético, que é esse exemplo aqui, ó, eu peguei indivíduos que têm ancestrais diferentes, porque o ancestral de A é esse em vermelho, o ancestral de B é esse em verde e o ancestral de E é esse em azul. Então, veja que ele apresenta ancestrais diferentes. Logo, formam um grupo polifilético. Por fim, eu quero mostrar só mais um exemplo, que esses grupos podem vir juntos. Veja, vamos lá, monofilético. Todos os seres vivos que têm o mesmo ancestral e todos estão no grupo. Então, ó, tá todo mundo aqui. Parafilético, ó. Os seres vivos que fazem parte desse grupo têm o mesmo ancestral, mas alguns ficaram de fora, que nesse caso foi quem? D, E, G e H. No grupo parafilético só estão J e K. No grupo polifilético, como eu falei, e vou repetir novamente, são indivíduos que têm ancestrais diferentes. No caso de E, que faz parte desse grupo, o ancestral dele é C, e no caso de G, o ancestral dele é F, tá certo? Gente, eu espero que essa aula ajude a vocês a estudar, a revisar e a principalmente compreender o assunto da nossa prova, tá certo? Bons estudos!